Marcos 16 e 15. Ele disse: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. 19. Ora, o Senhor depois lhes ter falado Ora, o Senhor depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Notaram? Sinais que se seguiram. Não diz seguirão. Seguiram no passado. Vamos agora para o Evangelho de Lucas 19. Lucas 19 e versículo 9. Aqui nós temos um homem que foi salvo. Esse homem se chamava Zaqueu. Ele se encontrou com o Senhor Jesus Cristo. Ele recebeu Cristo e teve a certeza da salvação da alma dele. Lucas 19 e 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E por último, na primeira carta de João, mais para o fim da Bíblia, primeira carta de João, capítulo 1. Mas só vamos ler aqui sobre o sangue do Senhor Jesus Cristo. 1 João 1 e 7. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E note a última parte. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É só isso que vamos ler, com a bênção de Deus. O Evangelho é uma mensagem que o Senhor Jesus mandou pregar a toda criatura e em todo o mundo. É uma mensagem que saiu da boca do Senhor Jesus Cristo. Lemos em Romanos capítulo 1 o Evangelho de Deus. O Evangelho não é uma invenção dos homens. O Evangelho é de Deus. Se originou em Deus. E o Senhor Jesus Cristo mandou pregar o Evangelho a toda criatura. Cada pessoa precisa ouvir o Evangelho. Ouvir esta mensagem
Mensagem de salvação. O Evangelho quer dizer boas novas. Vem nos mostrando, explicando que nós podemos ser salvos. Vem mostrando que cada pessoa precisa ser salva por causa do nosso pecado. Viemos a esse mundo com uma natureza pecaminosa. E não precisa faculdade nem curso bíblico. E não precisa quebrar muita cabeça para descobrir que cada pessoa, cada criança tem pecado contra Deus. E nos seus pecados não estão de bem com Deus. E morrendo nos seus pecados, não pode entrar no céu, aonde Deus habita. Não pode. Aqueles que leem a Bíblia sabem. O Senhor Jesus, em João capítulo 13, ele falou com o homem Nicodemos. Um homem religioso entre o povo de Israel. Um príncipe. Um que ensinava os outros. Ele ensinava, mas uma coisa ele não tinha. Tinha, se fosse hoje, faculdade, um bom conhecimento das Sagradas Escrituras do Velho Testamento, porque não havia o Novo ainda naqueles dias. Conhecedor de muitas coisas que aconteceram no passado, em relação ao povo de Israel. Mas uma coisa ele não sabia. Uma coisa ele nunca tinha ouvido, que ele precisava ser salvo. E o Senhor Jesus chamou ali a salvação que ele precisava de novo nascimento. Cristo disse para ele: aquele que não nascer de novo não pode ver e não pode entrar no reino de Deus. Não pode. Mas Nicodemos tinha religião? Como não pode? Nicodemos era leitor da Bíblia. Nicodemos se chamava até de crente em Deus, Deus de Abraão, o Deus verdadeiro, o nosso Deus. Pois é. Pois é, meu ouvinte. Está vendo como cada pessoa precisa da salvação? O mundo acha que precisa de religião, né? Tem fábrica de religião, de igreja. Tem salvação? Tudo bem, tem salvação? Pois é. Eu li em Lucas 19, o Senhor Jesus disse para Zaqueu: hoje veio a salvação a esta casa. Eu não li toda a história de Zaqueu, mas você lendo aquele capítulo, você vai ver que Zaqueu se interessou e procurou o Senhor Jesus Cristo, e quando encontrou, lemos que ele recebeu o Senhor Jesus Cristo. Ele recebeu. E aí que se deu a salvação. Ele não recebeu uma religião nova que apareceu, ele recebeu o Salvador dos pecadores. E o Senhor Jesus Cristo disse: hoje veio a salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e veio salvar. Notou? Ele veio fazer o quê? Muita gente gosta muito de Jesus para curar, né? É bom ser curado. E às vezes a gente precisa. Ele veio buscar e salvar. Salvar a nossa alma manchada pelo pecado.
em perigo de perecer e cair no inferno, se morrer sem a salvação. Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meu ouvinte, o pecado tem deixado o ser humano, aos olhos de Deus, perdido. Romanos 3 diz: destituído da glória de Deus. Longe. O pecado é como uma parede que separa o homem, a mulher, a criança de Deus. Só tem um remédio. Podemos dizer, para desmanchar essa parede, para desfazer: o sangue do Senhor Jesus Cristo. Sim. O Senhor Jesus aqui em Marcos, quando ele morreu na cruz, você sabe por que o Senhor Jesus teve que morrer na cruz? Por que ele teve que sofrer tanto? O justo, o santo, o imaculado, aquele que não tinha pecado, aquele que não podia morrer. A morte não tem poder sobre ele. A morte é decretada para o pecador. Lemos que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Lemos também que aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo ordenado. Lemos no livro de Jó de uma linha, um limite, e ninguém passará dali. O assunto é solene, só que a maioria não para pensar. Não para. O Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, e para Ele salvar, para Ele tirar o nosso pecado, purificar, para Ele nos perdoar, nos justificar, Ele teve que se entregar à morte. Se ofereceu-se em sacrifício vivo, pagou a conta do pobre pecador, como eu e você, derramou o seu sangue, e a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não sobrou nada para ser descontado como dízimo, ou com qualquer outra obra boa. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O apóstolo Pedro, um outro pecador que foi salvo, escolhido por Cristo para ser um apóstolo dele, na sua primeira carta, ele escrevendo para a pessoa salva, ele disse: olha, vocês foram salvos. Ele até diz mais ainda: vocês foram resgatados daquela vã maneira de viver que vocês viviam antes. Não foi com prata, não foi com ouro, não foi com prata e não foi com ouro, mas foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Notou as palavras? Não é difícil de entender que para salvar a nossa alma, Cristo teve que dar a sua vida, derramar o seu sangue. Depois que ele foi morto, ressuscitou o terceiro dia, como ele tinha dito, subiu ao céu. Antes de subir, ele disse para os seus discípulos: ide, uma ordem que ele deu. Não o Papa ou um outro pregador ou missionário, não, ele mesmo: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Pregai o Evangelho.
não é gritar, né? Se for pregando, até podemos aceitar. O Evangelho precisa ser pregado, explicado, e explicado de novo. O livro de Eclesiastes fala ali do pregador. Ele é comparado a alguém com um prego e um martelo, pregando e pregando e pregando. O Evangelho que Cristo deu para os seus discípulos é para ser pregado, para que alcance o coração, o íntimo do pecador. Infelizmente, muitas vezes é só aqui. E o diabo é tão astuto que pode desviar. O Senhor Jesus advertiu que o diabo, ele até tem condição de tirar a palavra que o pecador ouviu, para que não se salve crendo. Nós não podemos nem calcular, meu ouvinte, como o diabo é astuto para chamar a atenção das pessoas, até numa reunião, para tirar a atenção do ouvinte da palavra de Deus. E eu não quero que ninguém vá mal, não quero que ninguém me leve a mal. Pode usar uma criança, infelizmente, ou um adulto. Pode, ou uma mosca, uma barata, uma aranha, uma conversa ali fora. O diabo não se manifesta como alguém pensa aí, como um dragão, pagando fogo. Não, meu amigo, não! O diabo, ele é um anjo de luz. Muito astuto e muito sábio. Ele não quer que o pecador se salve, ele sabe que o destino dele é o lago de fogo, e ele quer levar muita gente com ele. Então, o Senhor Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Chegou no Balneário Gaivota esse Evangelho, sem barulho, sem gritaria, sem pedir um centavo para ninguém. Eu ouço esse Evangelho há quase 50 anos, meus ouvintes. Nunca alguém me pediu um centavo. Os pregadores que me pregaram nunca me pediram um centavo. Pelo contrário, eles me ajudaram. Eu sou uma prova, um testemunho disso. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho não tem nada a ver com tanta confusão que tem nesse mundo hoje. A pregação do Evangelho, o que visa? Por que Cristo mandou pregar o Evangelho? Diz aqui: quem crer, notou? A palavra crer primeiro? Quem crer e for batizado será salvo. A pregação do Evangelho é para que pecadores como eu e você fosse salvo. Salvo! Não é simplesmente um adepto de certa igreja. Salvo! Salvo! Seus pecados perdoados, salvos, pronto, preparado para ir para o céu, pela morte ou pela vinda do Senhor Jesus Cristo. O que acha disso aí? Será que não dá para a gente aceitar de coração o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor da sua vida? Foi isso que eu fiz há mais de 40 anos atrás. Quem crer, isso é muito interessante, quem crer
Se lembra lá em Atos 8? Atos 8 foi batizado um homem que não era salvo, Simão. Ele disse que tinha crido, mas se você ler lá, você vai ler que ele creu em Filipe, o pregador. O pregador era Filipe. Ele creu em Filipe e foi batizado. Mas adiante um pouco, um outro homem, um eunuco, estava procurando salvação. O mesmo pregador foi pregar para ele no deserto, num carro, regressando para a Etiópia, África. Ele se salvou no deserto, sentado num carro. Sem dúvida, ele ouviu que a pessoa salva agora quer obedecer o mandamento do Senhor, né? Batizar, ser batizado. E ele viu a água e disse: olha, eis aí a água, o que impede que eu seja batizado? Você sabe qual foi a resposta? Filipe disse: é lícito se tu crês de todo o coração. Então, o batismo é para uma pessoa que creu em Cristo de todo o coração. Foi salvo. Batizar uma pessoa que não é salva foi o mesmo batismo de Simão. Simão queria comprar certos dons que os apóstolos tinham. Queria comprar, ofereceu dinheiro. Coitado, não sabia nada, não tinha nada. E depois o Senhor disse: esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome, e expulsarão demônios, e falarão nova língua, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Tudo isso aconteceu. Sim. Esses sinais, esses milagres, e é importante notar, diz aqui, e eles tendo partido, isso eram os discípulos de Cristo, pregaram, olha aí, pregaram o Evangelho por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, na pregação daqueles apóstolos. No início da pregação, o Senhor estava cooperando com eles através de sinais, milagres, verídicos e de graça. Dinheiro nem pensar. O apóstolo Pedro o apóstolo Paulo uma vez foi mordido por uma víbora, uma cobra, e não aconteceu nada. Não me lembro de alguma vez, pelo menos não me lembro se alguém bebeu alguma coisa do tipo, algum veneno, não me lembro agora, pelo menos. Mas esses sinais seguiram no início. Eram coisas verdadeiras e reais. Cooperando o Senhor, e o Evangelho de Marcos termina cooperando o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Seguiram. Não diz seguirão. Bom. Então, mas o assunto do Evangelho é para que pecadores sejam salvos. É por isso que o Evangelho está sendo pregado aqui na Gaivota. Deus já tem salvado. E temos confiando que o Senhor está cooperando também, esclarecendo pessoas, trazendo pessoas para ouvir. O que é isso? Você podia estar na sua casa, né? Quem sabe fazer outra coisa. Está aqui. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E o sangue de Cristo foi derramado para a minha salvação e para a sua. Mas não se esquece, diz ali,
O Evangelho foi mandado pregar e a responsabilidade de cada ouvinte é crer. É crer. Quem crer não é condenado. Mas quem não crer já está condenado. Então, ouvinte, você deve aproveitar. Você pode ser salvo e todo o esforço dos irmãos aqui é para que você e outros aproveitem. Mas que você seja salvo hoje, porque amanhã pode ser tarde. Ninguém tem garantia de vida. Então, que Deus abençoe.